Josué 3. Fala o seguinte: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também de vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Agora o versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Pode sentar, igreja. Tem um tempo que o Senhor ele vem nos direcionando para o que Ele quer fazer em nós durante um tempo. E o Senhor ele tem nos ensinado que tem ferramentas, tem palavras, tem direções que elas vão nos sustentar por um tempo. Mas nós precisamos estar atentos, discernindo e abertos para entender o que o Senhor quer para agora. Amém? E o Senhor falou algo ao meu coração para que juntos, como igreja, nessa manhã, eu e você que nos assiste, nós venhamos colocar no nosso coração e ter uma mudança de mentalidade. O Senhor nos fala hoje: não resista ao novo. É uma nova estação. Muitas vezes, quando nós ouvimos é uma nova estação, às vezes nós pensamos: que legal, agora as coisas vão ser do jeito que eu achei que seria. Mas o Senhor hoje, e a partir de agora, e a partir de um tempo que o Senhor já vem trabalhando em nós, Ele vem nos mostrando que as novas estações, os novos processos, os novos tempos que nós temos vivido com Ele, é para que a gente entenda que não é da nossa forma, é da maneira dEle. Então chegou para nós, igreja, uma nova estação. Chegou um novo tempo para nós. E você pode estar pensando: mas será que o novo chegou? O novo chegou. O novo já está aqui. O Senhor já liberou. A nossa questão é se nós, eu e você, estamos prontos para acessar esse novo. O Senhor, Ele não apenas está nos levando para um novo caminho, mas Ele quer levar um novo povo para o caminho que Ele está fazendo. E Ele está perguntando para você, para mim, se nós queremos fazer parte do novo do Senhor. Porque vai acontecer, já está acontecendo. Eu querendo, você querendo, o novo do Senhor, Ele já liberou. E como foi falado aqui, a palavra dEle, ela não volta vazia. A palavra dEle, ela permanece. Então a questão não é se o novo vai acontecer, é se eu e você estamos disponíveis para sermos preparados e transformados pelo Senhor para acessar o novo. Você quer acessar o novo? Amém? Você também vai dizer sim para a transformação do Senhor? Amém, igreja? Muitas vezes nós colocamos numa balança, que a balança é nossa, onde a nossa obediência e a nossa renúncia, aos nossos olhos, ela parece ser muito dolorosa, ela parece ser muito grande. Mas a dor da desobediência é muito maior. Porque nós achamos que estamos perdendo coisas, que nós estamos perdendo promessas.
Mas a verdade é que quando nós deixamos de obedecer ao Senhor, nós estamos tirando os olhos da presença. E nós não conseguimos enxergar o caminho que o Senhor está querendo nos levar. Essa precisa ser a nossa maior preocupação. Não é se vamos perder promessas, porque o Senhor ele pode te entregar algo, mas Ele também pode te pedir. E não é porque o Senhor mente, é porque Ele sabe aquilo que Ele quer para você e através de você durante um tempo. Na próxima estação isso pode mudar. A nossa maior preocupação precisa ser: os meus olhos estão no Senhor, a presença do Senhor está comigo, eu estou com a presença do Senhor. Então o Senhor te trouxe hoje nessa manhã para trazer para você essa mudança de mente. A renúncia ela dói, a obediência é desconfortável, mas a dor de ficar sem o Senhor, essa não tem explicação. Essa não teria renúncia no mundo que conseguisse substituir a dor que nós sentimos em não estar com o Senhor. E eu acredito que eu e você queremos estar com o Senhor, amém? Seja no vale, seja no monte, seja no deserto, contanto que Ele esteja. Seja a estação da primavera, a estação dos frutos, seja a estação do inverno, seja a estação das folhas secas, mas contanto que Ele esteja conosco. Amém, igreja? Então o Senhor Ele nos pergunta hoje: como nós nos posicionamos quando Ele decide mudar uma estação? E nós lemos aqui em Josué, e nós sabemos que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Então Josué e o povo passaram por um período de transição. E um período de transição é um período muito confuso, porque você não está mais na estação anterior e você está seguindo um caminho que você não conhece para a próxima estação. E isso é desconfortável, isso traz medo. Nós, pela nossa própria força, tentamos fazer as coisas com os métodos antigos, porque se antes funcionou, talvez funcione agora e a gente consegue ficar no controle. Mas o momento da transição, ele tira o controle da nossa mão. Ele tira o controle da nossa mão ao ponto do Senhor falar, como Ele falou aqui, é um caminho novo. E se talvez você está aqui nesse lugar, e o Senhor liberou para você um novo tempo, o novo de Deus, uma nova estação. E você pensa que as antigas armas vão servir, os antigos comportamentos vão servir, as antigas maneiras de fazer as coisas que você já sabe vão servir. O Senhor está dizendo que não. É tudo novo. É um caminho que nós nunca percorremos antes. E talvez você pense, isso dá medo. Mas o Senhor quer nos trazer a clareza de que nós deveríamos ter medo de seguir um caminho em que Ele não está. Não importa se Ele não nos deu um mapa. Não importa se Ele não está nos explicando tudo. O que importa é que os nossos olhos estão seguindo a presença de Deus. Então, se os seus olhos estão no foco errado, na distração errada, hoje é a manhã de você alinhar os teus olhos, porque o novo está aqui. E a presença do Senhor é a minha e a sua condição, a minha e a sua condução, a minha e a sua direção, amém? E quando nós vamos ler Josué, se você ver lá no capítulo 1, um pouquinho antes, o Senhor ele chega para Josué e fala assim: olha, Moisés morreu. E não foi apenas uma informação, porque o povo sabia, o povo já estava de luto. Ali foi o Senhor apontando que aquela estação acabou. Agora é uma nova estação. E quando o Senhor nos aponta uma nova estação, muitas vezes nós sentimos uma sensação de perda, uma sensação de luto, porque aquilo que nós sabíamos fazer não vai mais nos servir. Pessoas que antes estavam na antiga estação não estarão mais nessa. Coisas que você acreditava que o Senhor tinha para a sua vida e o Senhor diz: eu não tenho mais, e você fica: e agora? Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Está confuso, está desconfortável. E eu imagino Josué. Moisés era o líder. Moisés conduzia o povo. Mas Moisés morreu. E o Senhor fala: olha, levanta, prepara o povo para que você possa passar o Jordão. Então o Senhor estava dizendo para ele: eu entendo que transições são difíceis, mas não há tempo para lamentar. O novo já está aí. Vocês já estão diante do novo. Vocês precisam agora levantar e se posicionar.
Você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, se você ainda está prostrado no luto de uma estação que passou, acabou. Se levante em nome de Jesus. O novo já está diante de você. Não queira deixar de acessar aquilo que o Senhor já liberou para nós. E entenda uma coisa, igreja. Ao acessar o novo, o Senhor nos leva a uma mudança de mente. O Senhor nos leva a uma nova maturidade. Porque muitas vezes nós achamos que o novo, vai ser bênção para a minha vida. Que é, tudo que o Senhor faz, ainda que nos doa, é boa, perfeita e agradável à vontade do Senhor. Mas eu falo que muitas vezes nós achamos que quando o Senhor aponta o novo, é uma nova promessa, é uma promoção, é algo extraordinário aos meus olhos que o Senhor vai trazer para mim. Mas o Senhor está nos trazendo como igreja a um lugar em que nós vamos entender que o novo do Senhor é a presença nos guiando. E que enquanto a presença nos guia, nós vamos juntos acompanhando a presença, um ajudando o outro. Então não é algo apenas individual, porque a transformação ela é individual, mas é uma mudança coletiva. De um corpo que aprende a caminhar em unidade, como filhos que sabem o que carrega, como filhos que sabem aquele que está direcionando, e como filhos que entendem que nem sempre o seu irmão vai estar na mesma agilidade que você, nem sempre o seu irmão vai estar na mesma velocidade, mas o Senhor conta com você para que juntos, como um só corpo, nós venhamos funcionar com a direção do Senhor. Ele é o nosso cabeça. Então, quando você pensa, o novo do Senhor chegou. Ai, Senhor, o que é que você vai fazer na minha vida? A pergunta deveria ser, Senhor, o novo chegou. E como é que eu posso fazer parte do que o Senhor está fazendo na vida dos teus filhos? Como é que eu posso ser útil no teu corpo? Como é que eu posso, de alguma maneira, Senhor, contribuir para que os teus filhos caminhem em maturidade na tua presença? Senhor, no novo chegou. O que é que ainda precisa mudar em mim para que eu possa acessar esse nível? O Senhor nos traz a uma mudança de mentalidade. E se você olhar o capítulo 2, você vai ver que algo parece familiar. Josué, ele também foi um dos 12 espias em que Moisés enviou para que fosse olhar a terra. E no capítulo 2 de Josué, ele faz não a mesma coisa, mas parece a mesma direção. Ele chama 2 espias, apenas 2, para que eles fossem lá olhar como era a terra. E se você observar, quando foi com Moisés, 10 espias, eles falaram, tem muitos gigantes. Nós parecemos gafanhotos diante deles. Mas Josué e Caleb, eles ficaram felizes. Eles disseram, não, se o Senhor nos permitir, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar aquela terra. E quando chegou na vez de Josué liderar, ele aprendeu algo com aquela situação. Josué, ele não foi formado apenas no momento em que ele chegou diante do Jordão. Ele foi formado no deserto. O Senhor preparou Josué, ainda que ele não soubesse, quando ele ainda estava no deserto, à medida que ele caminhava em obediência e maturidade com aquilo que o Senhor liberou. E Josué, ele foi um dos 2 que enxergou a terra de acordo com a palavra do Senhor. A orientação de Moisés não era para o povo saber se eles acessariam a terra, porque o Senhor falou que eles acessariam. E Josué, ele entendeu isso. E no capítulo 2, ele mandou apenas 2 espias, para que eles fossem olhar a terra. E Josué, ele entendeu algo, que na nova estação que o Senhor nos leva, que o Senhor nos conduz, nós precisamos aprender com aquilo que nós vivemos na estação anterior. Tem coisas que nós não podemos repetir. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade e nós precisamos enxergar aquilo que o Senhor liberou conforme a palavra dele e não conforme os nossos olhos. Talvez como igreja, talvez na sua vida mesmo, o Senhor liberou algo sobre você, sobre a sua casa, sobre nós como igreja. E você olha e diz, mas eu não estou vendo nada. Mas eu só vejo mudança, eu só vejo muda aquilo, muda isso, está desconfortável. E o Senhor me lembrou algo esses dias. Nós estávamos aqui na consagração ontem, que inclusive a igreja não perca. O Senhor tem feito grandes coisas.
E o Senhor falou algo comigo sobre liberar novas medidas. E Ele falou sobre Ezequiel 47. Quando nós lemos Ezequiel 47, nós sempre nos atentamos à profundidade do mar, das águas. Mas quando você vai ler, você vê que o profeta ele deixa claro que o homem media com cordão e o homem conduzia Ezequiel. As medidas que o Senhor libera sobre nós, é Ele quem conduz, é Ele que mede, nós precisamos só seguir. E se você ler o texto, quanto mais o profeta Ezequiel entrava, mais ele perdia o controle dentro das águas. E nós, o Senhor falou que nós estávamos tão preocupados em sobreviver, ao invés de se render ao perder o controle. O Senhor não está te chamando para você tentar sobreviver. Ele é o teu sustento. Ele está chamando você para entender que Ele já tirou o controle da tua mão. E que essas águas não são para te afogar, mas são para ampliar a tua visão. A Bíblia fala que quando o profeta sai das águas, o homem leva ele de volta para a margem. E quando ele olha para a margem, ele vê árvores de um lado e árvores do outro. Se essas árvores estavam lá quando ele entrou, a Bíblia não fala. Mas observa como a visão do profeta mudou. Quando ele se deixou ser levado pelo homem que media, quando ele perdeu o controle, quando ele entrou nas águas que vinham da presença do Senhor, quando ele voltou, ele enxergou vida ao redor. Talvez você não esteja enxergando vida porque você está tentando sobreviver às águas. E o Senhor te chama para se render, porque existe vida brotando nessa transição, igreja. Tem vida brotando dentro de mim, dentro de você. As águas, elas vão para essas árvores, as suas folhas, elas são remédio, os seus frutos são alimentos, e o Senhor quer ampliar a nossa visão. Josué, quando ele mandou os 2 espias, ele aprendeu que ele não podia mais enxergar esse novo tempo com os olhos da dor, com os olhos do luto, com os olhos da frustração, com os olhos dos erros, com uma visão limitada. Ele precisava entender, já está liberado, o novo está aqui. Eu vou só mandar os 2 homens lá para a gente saber qual é o melhor lugar para entrar e o Senhor orientar. E ponto. A nova estação não nos dá mais espaço para uma velha mentalidade. Não nos dá mais espaço para nós continuarmos como coitadinhos. Ai, Senhor, a gente perdeu, se foi. Não. Acabou, é um novo tempo. E não vai ser mais como foi antes. É um caminho que nós nunca percorremos. E esse caminho, ele começa dentro de mim e dentro de você. Ele começa a partir do momento que, assim como Josué, nós escolhemos passo a passo em obediência, ouvir o Senhor e ser transformados por Ele. Não adianta nós recebermos essa palavra, eu quero o novo, eu vou viver o novo, se eu não estou disposta a ser o novo povo que vai entrar, a ser o novo povo que vai acessar esse Jordão. Então hoje, em nome de Jesus, igreja, o Senhor te trouxe aqui, para que tudo aquilo que ficou na outra estação e que você está tentando trazer, você jogue fora de uma vez por todas. E você se permita ser um novo eu para acessar o novo do Senhor. Amém? E chegamos em Josué 3. O novo caminho que você nunca percorreu. A Bíblia começa falando que Josué, ele se levantou de madrugada. E eu não enxergo isso como um detalhe bonito. Eu não enxergo que na Bíblia teria, Josué levantou de madrugada, porque alguém gosta de informar o tempo. Mas isso mostra um homem, alguém que entendeu que quando o Senhor nos direciona, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Os confortos da outra estação não vai mais nos servir. Josué, não tem mais Moisés. É você. Levante-se. Levante o povo. Levante de madrugada. Eu falo madrugada não é no sentido literal. Se você quiser levantar de madrugada para orar, amém, ore por mim também. Mas eu me refiro ao posicionamento. Você precisa se posicionar com maturidade. Os filhos, eles fazem biquinho quando o Senhor tira algo
quando os pais tiram algo, né? Meu filho, então, você não me ama mais. E o Senhor está nos chamando para um lugar em que a gente vai entender que as perdas, as dores, as cicatrizes, aquilo que o Senhor remove de nós, é porque Ele prefere que nós venhamos a perder coisas do que a perdê-lo e do que Ele nos perder. E nós precisamos enxergar isso como uma bênção do Senhor, porque é. Talvez você está aqui, o Senhor tinha algumas promessas específicas para a tua vida, e o Senhor diz, não é mais. Não é mais como você pensava. E você, ao invés de tentar entender, tá bom, Senhor, amém, agora eu quero seguir a tua direção. Você está presa a algo que nem existe mais, a estação acabou. E ele se levantou de madrugada com um posicionamento. E o Senhor falou para ele, esse caminho vocês nunca passaram. Então vocês precisam ficar atentos. Vocês precisam cessar as distrações. Vocês nunca passaram por esse caminho. E se você observar no versículo 4, o povo ele não recebeu um mapa. O povo recebeu a arca. O Senhor fez, olha, você vai fazer o seguinte, Josué. Você vai pegar a arca, você vai entregar na mão dos sacerdotes, a arca vai sair na frente e vocês irão seguir a arca. Eu estava até conversando com o Galeno, o diácono Galeno ontem, enquanto a gente evangelizava. E nós vemos que no exército, né, quando o exército está seguindo, quem está atrás vai seguindo quem está na frente, né? E até o Galeno, ele falou uma frase que eu fiquei pensando. Nós não vamos mais olhar para a nuca uns dos outros. Nós não vamos mais olhar para o homem, é para a arca. E o Senhor falou, olha, levanta a arca bem alto, para que todos possam ver a arca. Não é apenas os pastores. Todos. Eu e você. O Senhor está com a presença dele no altar onde ele deve estar. Diante dos nossos olhos. Na nossa frente. E é para ele que nós temos que olhar. Acabou o tempo, igreja, que você precisa esperar alguém colocar a mão na tua cabeça para o Senhor falar contigo. Eu até brinco que eu falava que faz uns 2 anos que ninguém orava em mim. Eu lembro de uma vez que o Galeno estava do meu lado, umas 38 pessoas oraram no Galeno. Ninguém orou em mim. Ai, teve um dia recente que eu ri, porque foi engraçado, que eu dizia assim, Senhor, usa alguém, fala comigo. Aí a pastora Gabi veio orar e me fez, Senhor, fale com ela quer ouvir tua voz. E saiu. Eu, não, pastora, isso eu já falei. E o Senhor falou, filha, lembre, nível de maturidade, aprenda a ouvir a minha voz. O Senhor, Ele vai usar pessoas para falar com você, claro. O Senhor quer nos usar uns para os outros, para a nossa edificação, para a edificação do corpo. Mas nós precisamos parar de colocar o homem em evidência e entender que a presença do Senhor é a nossa evidência, é a nossa direção. Vai acontecer de enquanto nós estamos caminhando em direção à presença, alguém tropeçar e você, opa, levanta, bora, vamos junto. Vai acontecer de você cansar no caminho e você pode dizer para alguém, me ajuda, eu não estou conseguindo mais olhar para frente. Eu não estou conseguindo mais caminhar. Vai acontecer. E nós fomos chamados para isso, para sermos suportes uns dos outros. Mas os nossos olhos e a nossa direção precisa ser a presença do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor falou para ele, a arca precisa estar à frente e precisa ter uma distância de 2.000 côvados. Para que saibais o caminho pelo qual a vez de ir. E eu fiquei, Senhor, ok, está lá distante a arca, né, para que todos possam ver. Sim, me parece um pouco óbvio. Mas o Senhor também falou o seguinte, quando nós estamos perto demais, tem muito ruído. Quando nós estamos muito em cima, e eu não falo uns dos outros, mas o Senhor dá uma direção e nós ficamos muito afobados, nós ficamos muito agoniados, nós queremos ouvir um, nós queremos ouvir outro. Será que a arca andou demais? Será que eu estou muito para trás? Será que fulano está ali? Será? Nós colocamos muitos ruídos e isso embaça a nossa visão. Nós colocamos muitas coisas, muitas pessoas na nossa frente e nós perdemos o foco. Então o Senhor fala, a arca está aqui naquela distância, para que todos possam enxergar e seguir, porque vocês não conhecem o caminho. E quando o Senhor fala, vocês não conhecem o caminho, não é porque o sacerdote que estava levando a arca conhecia. Nós estamos indo juntos para a mesma direção.
Nós estamos juntos, seguindo a mesma presença. Claro, o Senhor ele vai dar direções específicas para a nossa liderança. Sem dúvida alguma, os sacerdotes carregavam a presença. Mas o Senhor está te chamando a um lugar em que você não vai depender de que o homem te direcione, mas que Ele direcione você. E use a nossa liderança para confirmar aquilo que Ele já falou para você na sua casa. Aquilo que Ele já falou para você no seu relacionamento com Ele. Nível de maturidade, igreja. O Senhor ele já está derramando comida sólida. E muitos estão colocando essa comida para fora porque não estão conseguindo absorver. Esteja disposto hoje, esteja com o coração aberto. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero esse nível de maturidade. E eles seguiram em direção. E nós vemos que no tempo de Moisés, Moisés colocou lá o cajado e as águas se abriram. Já no Jordão, o Senhor fez, os sacerdotes irão molhar os pés. Eles vão entrar na água. E quando eles entrarem na água, aí sim, vai ter como vocês passarem. As águas elas vão se abrir. E o incrível é que o Senhor levou eles num tempo em que aquele rio estava passando por uma época de enchente. E se a gente observar, sempre que o Senhor nos transiciona e nos leva a um novo tempo, nunca é num período fácil. Porque se fosse fácil, nós atribuiríamos a nossa vitória, o nosso atravessar, o nosso vencer a nós. Nós diríamos, eu consegui. Porque na estação passada, eu fiz e deu certo. Então, agora eu fiz, deu certo de novo, eu consegui. E o Senhor faz, não. Eu vou levar vocês por um caminho, em uma fase, em um ciclo que vai doer, que vai dar medo, que vai assustar, que vai tirar da zona do conforto para que vocês vejam que não foram vocês, mas fui eu. Que não foram as suas forças, que não foram os seus métodos, que não foi aquilo que você acha que já sabe, mas fui eu. E foi na época de enchente. Os sacerdotes colocaram um pé lá, as águas se abriram e o povo atravessou. E algo que o Senhor falou ao meu coração e que Ele quer liberar sobre nós. Chegou um momento na travessia do Jordão em que os sacerdotes eles pararam no meio. Sacerdotes e levitas pararam no meio, segurando a arca, para que o povo pudesse passar a seco. Será que nesse novo tempo você está disponível para molhar os teus pés em tempo de enchente e segurar a presença para que um povo passe a seco em direção à vontade do Senhor? O Senhor, quando libera um novo para nós, nós queremos ser o povo que passa. Oxe, pastor que segure a arca, eu vou correr no seco. Vou-me embora para a direção do Senhor. A terra está ali, Ele que segura a arca. Eu não. E o Senhor te trouxe hoje, nessa manhã, para falar para você que Ele colocou a presença para que você carregue. E para que você entenda o tempo de parar, molhar os teus pés, ainda que esteja desconfortável, para que um povo possa passar seco. Nós estamos no culto de missões. Nós pregamos muito sobre missões. Nós falamos que somos uma igreja missionária. Mas nós queremos molhar os nossos pés para que um povo passe. Você quer molhar os seus pés? O Senhor ele está te fazendo esse convite hoje. Não apenas para atravessar o Jordão, mas para ser aquele que assume a responsabilidade de um sacerdócio, que caminha segurando a presença. E no momento que o Senhor falar, tu vai ter que te molhar para que outros passem. Você vai dizer, sim, Senhor. Contanto que o Senhor esteja comigo, eu me molho para que um povo passe. E eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Porque nesse novo tempo que o Senhor tem para nós, Ele está nos levando a esse lugar, onde o nosso umbigo não vai ser a prioridade. Onde o corpo do Senhor ele vai funcionar de uma forma que cada um se preocupe com o outro, entendendo que nós somos um corpo. E o cabeça nos deu uma direção. Amém, igreja? Eu sinto muito forte essa palavra. Eu sei que o Senhor está liberando uma responsabilidade sobre nós. Porque uma nova estação é uma nova responsabilidade. E uma nova estação ela tem os seus desafios. Mas Ele nos prometeu a sua presença. E isso nos basta. Amém?
E o povo atravessa o Jordão. E eu vou tentar encurtar bem rapidinho. Se você vê adiante, o povo atravessa o Jordão e eles ainda tinham que conquistar Jericó. Mas antes disso existia o capítulo 5. Que quando eu li o capítulo 5 eu fiquei, por quê? O Senhor chegou lá com o povo e o Senhor disse, agora o povo vai precisar ser circuncidado. E nós sabemos, né, que quando os homens eles eram circuncidados naqueles dias, eles precisavam ficar uns dias para se recuperar, porque eles ficavam vulneráveis. Então eles estavam numa terra que eles estavam conquistando e o Senhor atravessaram o Jordão, né, aquela coisa linda tal, e o Senhor fez, agora vamos parar. Porque vocês precisam circuncidar o povo que não foi circuncidado. E talvez alguns olhem para essa circuncisão e imaginem como um ritual, mas era o Senhor trazendo para o povo a aliança, a identidade. O Senhor dizendo, nós estamos indo para o novo tempo, mas você precisa firmar a tua identidade, a tua aliança comigo. E é o que o Senhor tem feito no nosso meio, firmar a nossa identidade. Com certeza ser circuncidado não era agradável, ainda mais naquele tempo, né? Não era confortável. Mas aquele povo entendia que eles precisavam firmar essa aliança com o Senhor. E nós reafirmarmos com o Senhor a nossa identidade é bem difícil. Porque nós já temos um pensamento limitante, nós temos as nossas próprias questões, nós usamos a nossa família, os nossos traumas, e tudo isso deturpa a nossa identidade. E é difícil acessar esse lugar. É de fato o Senhor retirando algo que precisa retirar para que a nossa identidade seja firmada. E ainda tem pessoas aqui que não estão deixando o Senhor retirar aquilo que precisa retirar para que a sua identidade seja firmada. Você está aqui, de frente para Jericó, pertinho. Mas você está dizendo, não, eu não vou ser circuncidado, coisa nenhuma. Não vai mexer aqui, não. E o Senhor quer mexer. Para que a sua identidade, para que não haja nada que impeça que você entenda quem você é no Senhor. Amém? Amém, igreja? Vocês estão aqui ainda? Amém. E em Romanos 2, Paulo fala sobre a verdadeira circuncisão. E ela nos mostra que não é uma marca exterior. É um coração transformado. É um coração totalmente voltado para o Senhor, ao ponto de Cristo ser evidenciado nas nossas vidas. Não é um ritual. Não é o que nós fazemos aos domingos. Não é quando eu decido ir para um interior evangelizar. Mas é todos os dias o que eu evidencio de Cristo naquilo que eu sou. E o Senhor hoje, Ele quer transformar os nossos corações. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a verdadeira identidade, nós sermos filhos de Deus, parecidos com o primogênito. Essa é a nossa evidência. E o Senhor está nos levando para esse lugar, igreja, e eu não quero ficar para trás. E eu sei que você também não. Então se permita em nome de Jesus. E nós vemos que, nesse mesmo tempo, o maná, ele cessa. O povo antes era acostumado ao Senhor liberar o maná, ao Senhor trazer a comida, e agora chegou um novo tempo e uma nova estação, e o Senhor cessa o maná. Não, vocês vão comer do fruto da terra. Vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão cuidar da terra, vocês vão colocar a semente, vocês vão regar e vocês vão comer desse fruto. Ah, então o Senhor deixou de entregar a provisão? Não, isso é tudo dele. Ele só nos incluiu na forma dele nos prover. E os pais, eles só confiam responsabilidades a filhos maduros. Eu jamais vou pedir para o meu filho de 4 anos ir no centro resolver um problema para mim. Ele ainda não tem essa maturidade, essa idade, não pode. Mas o Senhor, Ele está dizendo para nós que o maná cessou. Naquele tempo era necessário a comidinha pronta. Alguém tem que falar para você. Alguém tem que te direcionar. Alguém tem que apontar o caminho, mas isso não vai mais acontecer. O Senhor está falando que Ele vai te dar as sementes, Ele vai te apontar o terreno, Ele vai te dar as ferramentas e você vai colher dos frutos daquilo que o Senhor colocou sobre a sua mão. Isso é responsabilidade para esse novo tempo.
O Senhor quer te fazer uma árvore frutífera, onde os teus frutos abençoarão outras vidas, onde as suas folhas servirão de remédio para outras vidas. E Ele quer acreditar que você entendeu que o maná ele cessou e a responsabilidade está sobre o cultivo do que está nas tuas mãos. Amém? Você está recebendo, igreja, essa palavra? Amém. Glória a Deus. E eles caminharam, eles atravessaram, eles foram circuncidados, eles entenderam que o maná acabou, eles comeram do fruto da terra. E chega uma hora que Josué, ele vê um homem e ele diz: és tu um dos nossos inimigos ou tu és dos nossos? E simplesmente aquele homem que a Bíblia fala que como príncipe diz: não. Aí eu fiquei: não? Me lembrou o pastor Max, às vezes, quando ele não quer dar muito rodeio. Não. Eu fiquei: não? Como assim o homem só disse não, mas ele fez duas perguntas: és tu um dos nossos ou és tu um dos nossos inimigos? E ele fez não. Ou seja, nem sou teu inimigo e nem sou um dos teus. Vocês que precisam andar comigo. Não sou eu que preciso andar lado a lado com vocês. São vocês que precisam andar comigo. Ai, Senhor, se eu fizer isso, será que a tua presença vai? Não, a pergunta não é essa. Senhor, onde a tua presença está? O que é que o Senhor está fazendo para esse tempo? Será que eu posso acompanhar o Senhor? E o Senhor está sendo bem claro para algumas perguntas do teu coração. Não. Os métodos antigos? Não. As formas antigas? Não. As formas de agir como antes? Não. Não é o Senhor que vai se adequar a você. Somos nós que vamos ser transformados pela presença do Senhor. Somos nós que vamos nos adequar ao novo do Senhor. Ele não vai entrar nos nossos métodos. Não existe mais métodos. E o povo, ele foi... Você pode ficar de pé. E a Bíblia fala que... Aí sim, chegou o momento... Depois que eles entenderam todo esse percurso de maturidade, de mudança de mente, de não trazer os traumas, de entender que era tudo novo, de carregar a semente e plantar a semente e comer do fruto, e entender que o fruto é para outros, não é para si. O Senhor disse: agora vamos lá para Jericó. Aí você pensa: legal, agora eles chegaram lá, invadiram, atacaram. Não. O Senhor fez: vocês vão dar algumas voltas em silêncio. Vocês vão andar em silêncio algumas vezes. E o Senhor, Ele nos deu direcionamentos nesse tempo e alguns fizeram: eu não concordo. Talvez o Senhor está te levando para um lugar e você está dizendo: Senhor, eu não concordo. Para mim não faz sentido. Não foi isso que o Senhor falou para mim. Eu acho que não é bem assim. E Jericó, ele não é conquistado no momento da última volta e do último grito. Jericó é conquistado a partir do momento que o povo se dispõe a dar as voltas anteriores em silêncio, enquanto o Senhor não dava o próximo passo. Foi ali que Jericó já caiu, dentro do povo. Tem muralhas que não são externas, igreja, são dentro de nós. E o Senhor, Ele quer derrubar essas muralhas hoje. Não há tempo mais para nós acessarmos o novo com muralhas daquilo que nós achamos e pensamos que é o correto. Talvez você esteja caminhando dizendo: mas Deus está em silêncio. E Ele está pedindo também para você ficar em silêncio. Às vezes aquilo que nós falamos, nós atrapalhamos aquilo que o Senhor quer mudar em nós. Se o Senhor mandou você silenciar, silencia. E só caminha as voltas que Ele pediu. Porque vai chegar o dia que Ele vai dizer: filho, agora grita. E as muralhas... eita, igreja, em nome de Jesus, está amarrado. As muralhas de Jericó irão cair. E quando as muralhas de Jericó caírem, você já não é mais o mesmo. As suas intenções já não são mais as mesmas. As suas motivações, a sua visão já não é mais a mesma. Você é um novo eu, acessando o novo de Deus. E o Senhor te trouxe hoje aqui para que você seja esse novo eu. E Ele liberou sobre nós, igreja, novas medidas. Novas medidas. Uma nova estação. Esteja pronto. Esteja atento. Esteja discernindo e olhe para a presença do Senhor. E eu queria perguntar para você, você que está aqui nessa manhã,
se essa palavra falou ao seu coração, e eu tenho aprendido uma coisa com o pastor Jé. Às vezes o Senhor, Ele libera algo para as nossas vidas, e não é porque talvez Ele só liberasse naquele momento. Mas é porque o Senhor espera que você caminhe um passo de obediência. E muitas vezes nós chamamos vocês para vir aqui, e não é porque nós queremos encher esse lugar e dizer, ai, a palavra foi incrível, não. Nós caminhamos num ambiente profético. Eu acredito no mover profético. E o Senhor libera algo sobre nós. E quando nós nos posicionamos, é como Josué, quando ele levanta de madrugada e diz, Senhor, eu vou atravessar o Jordão. E se você está aqui nesse lugar, e você sabe que o novo está aqui, e você diz, Senhor, eu quero as novas medidas. Eu quero acessar o novo. Eu quero estar disposto para que o Senhor mude em mim o que precisa ser mudado. Eu quero acessar os novos níveis. Eu quero sim, Senhor, olhar para a Tua presença. Eu quero sim, Pai, caminhar contigo. Se você está aqui, eu quero te convidar até o altar. Até a presença do Senhor. Entendendo que tem algo sendo liberado nessa manhã sobre nós, como igreja, de forma individual e de forma coletiva. O novo, ele já chegou, igreja, e ele já está acontecendo. Queira eu, queira você ou não, está acontecendo. Mas o Senhor nos chama a ser o povo preparado para acessar o novo. E eu quero ser esse povo. Queira ser esse povo. A presença, ela já está em evidência. Não estamos mais olhando um para a nuca uns dos outros. Nós estamos olhando para a presença. E ainda que Ele não explique, ainda que Ele não dê sinais, ainda que Ele não dê o mapa, Ele garantiu a presença dEle. Moisés morreu, o deserto acabou, o caminho é novo, nós não sabemos como fazer, mas Ele não mudou. O Deus que tirou do deserto é o Deus que vai nos levar nesse novo caminho.